Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Shirleila e estamos em mais uma EBD virtual. Hoje nós vamos falar sobre um homem nada de ferro. Nós vamos falar sobre o rei Uzias. Ele era primo de Isaías e filho de Amazias. Ele foi coroado rei de Judá aos 16 anos de idade. Eu gostaria de pontuar 3 coisas sobre ele. O primeiro é o início de sua jornada. Eu vou pedir para vocês estarem abrindo no segundo livro de Crônicas, versículo 26, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, que tinha 16 anos, em lugar de seu pai, Amazias. Ele reconquistou Elate para Judá e reconstruiu depois que o rei havia descansado com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias, de Jerusalém. E no versículo 4 diz o seguinte: Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que o seu pai, Amazias, fizera. Uzias, ele fez tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E conforme ele ia executando tudo aquilo que Deus queria sobre a vida dele, ele foi conquistando. Através de sua obediência, ele foi conquistando reinos, ele foi restaurando lugares, ele foi edificando torres, ele pôde conquistar. E através de tudo isso, o Senhor foi alargando suas fronteiras. Ele pôde ampliar o seu reino. No versículo 7, no versículo 6, nos diz o seguinte: Ele atacou e guerreou contra os filisteus e derrubou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e construiu cidades na região de Asdod e em outras partes do território dos filisteus. Porque Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Olha quantas guerras ele enfrentou e quantas guerras ele conquistou através da sua posição diante do Senhor. Ele tinha apenas 16 anos quando ele foi coroado. E às vezes nossos pais nos pedem para lavar uma louça ou simplesmente guardar o sapato e achamos que aquilo já é muito. Não vou guardar, essa não é minha obrigação. Mas esse rapazinho, aos 16 anos de idade, ele tomou para si uma grande responsabilidade de estar reinando sobre uma grande nação que foi Judá. E Deus o abençoou, o transformou dignamente. No versículo 15, nos diz o seguinte: Em Jerusalém fez máquinas criadas por especialistas para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem flechas e grandes pedras com elas. Sua fama foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Olha por onde a fama dele foi, a sua benevolência diante de Deus, a sua vida perante o altar do Senhor, o transformou em um magnata. Ele se transformou em um grande poderoso. E ele foi se expandindo durante todo aquele lugar, durante todo aquele território. E ali ele foi grandemente abençoado por Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar já é um ponto mais complicado. Ele, apesar de Deus ter derramado toda essa unção, toda essa graça sobre a vida dele, algo subiu em seu coração, que foi o orgulho. Exatamente. Uzias se tornou um homem poderoso, porém orgulhoso.
apesar de todos os seus feitos, né, de tudo que ele conquistou, ele se esqueceu de quem o abençoara. Ele se esqueceu de que tudo aquilo que ele havia conquistado havia sido por intermédio de Deus. Foi Deus quem deu tudo para ele. No versículo 16, ainda do capítulo 15, do capítulo 26, perdão, nos diz o seguinte: mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, e isso fez cair. Olha que coisa tão terrível veio sobre ele, né? O orgulho nos faz tanto vencer na vida, quanto também nos faz cair. Precisamos tomar muito cuidado onde vamos depositar o nosso orgulho e até que ponto ele vai. Porque o orgulho de Uzias foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o fez pecar contra Deus. Quantas vezes nós pecamos contra Deus através do nosso orgulho, não é verdade? Quantas vezes nós colocamos a nosso querer, a nossa vontade acima das outras pessoas, às vezes até mesmo acima de Deus, né? Às vezes o pedir um perdão é algo tão que nos fere tanto o nosso orgulho, que preferimos não pedir perdão. Mas é aí que Cristo nos mostra um lado ao contrário disso tudo. Ele nos mostra, sim, que devemos colocá-lo acima de todas as coisas, até mesmo acima de nós. E aqui, Uzias, ele não só se torna um homem poderoso e orgulhoso, como um homem também prepotente. Porque Uzias entra dentro do templo, entra dentro da sala de incenso e ali ele quer queimar incenso dentro do altar, em cima do altar. Coisa que não era tarefa dele. Não cabia a Uzias fazer essa tarefa, porque afinal de contas ele foi coroado rei. Ele não foi consagrado sacerdote, não é verdade? Às vezes pegamos coisas, usurpamos de coisas que não foi Deus quem nos deu. Deus, ele nos dá dons, ele nos dá ministérios. E às vezes nós queremos usurpar aquilo que Deus não nos deu em nossas mãos. E é para isso que precisamos ficar atentos, percebermos aquilo que Deus nos põe para fazer e aquilo que Ele não nos dá para fazer. E aqui, Uzias, ele vai com toda a força, ele vai com toda a fúria dentro daquele tempo fazer algo que não lhe cabia. E por isso, o sacerdote Azarias vai com 80 sacerdotes confrontá-lo. E ali ele fica indignado com aquilo. Porém, eu vou vir para o terceiro ponto, né? Que é o castigo, a sua queda. Esse ato de Uzias de afrontar, né, o sacerdote, de entrar dentro do templo, o fez cair. E ali, naquele lugar, ele é cometido de uma lepra. Olha que coisa. Podemos dizer que é castigo de Deus? Sim, mas também esse castigo só veio sobre ele através da sua atitude. Se Uzias não tivesse tomado essa atitude de prepotência, de fazer algo que não lhe cabia, Deus jamais teria levantado a sua justiça sobre a vida dele. E ali ele é acometido daquela lepra, bem no meio da sua testa, bem no meio de sua face, para que todos pudessem ver. E olha que destino terrível ele teve. Com isso, ele deixou o seu reinado, teve que ficar afastado de todos, separado dentro de uma casa. E ali o seu filho reinou em seu lugar. E ele ficou ali, separado, isolado, dentro daquela casa, sozinho, até o dia de sua morte. Olha a consequência que o orgulho, né, de Uzias teve sobre a vida dele. Para todo ato,
existe uma consequência. E a consequência do ato dele foi de ficar sozinho. Não é verdade? Foi de ficar sozinho. E ali, isolado, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Quantas vezes nós também nos sentimos isolados? Porque o nosso orgulho, nos impede de nos aproximar das outras pessoas. Às vezes o nosso orgulho ferido, nosso orgulho maltratado, ele nos faz ficar tão obcecados, em querermos o mal das outras pessoas, que isso nos afasta. Mas nesse dia eu falo com você, se o seu orgulho ele está muito lá em cima, peça ao Senhor para que tire isso de você. Peça ao Senhor para que liquide com o seu orgulho, porque o orgulho trouxe a queda de alguém, O orgulho fez com que Satanás saísse dos céus. O orgulho dele foi tão grande, mas tão grande, que ele queria estar acima do trono de Deus. Quem está acima do trono de Deus? Ninguém está acima do trono de Deus. Então, o orgulho dele fez com que ele fosse lançado do céu. Assim como Uzias, ele também foi lançado fora. Que a gente não perca a nossa fé, que a gente não perca aquilo que Deus nos deu em mãos para podermos fazer. Uzias, ele teve um grande reino, ele teve um grande reinado. Ele foi um diplomata, ele foi um cara que expandiu o reino de Judá. Mas isso fez com que ele caísse, fez com que ele perdesse o seu poder, fez com que ele ficasse sozinho. Então, que a gente possa refletir nisso, gente, que possamos estar colocando as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo nas mãos de Deus, porque é Ele quem conduz a nossa vida. Amém? Vou estar orando e que Deus venha estar nos abençoando. Pai amado, eu te glorifico e te agradeço, Senhor, por cada vida, ó Pai, que está assistindo a esse vídeo. E que o Senhor venha estar tratando ao Espírito Santo em seus corações, que eles venham estar cheios da sua presença. E que todo resquício de orgulho, ó Pai, venha ser lançado por terra e repreendido em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, estar com os nossos corações livres, com os nossos corações abertos, ó Deus, e receptivos ao seu Espírito. Essa é a oração que eu te faço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.